A escuridão está te cercando. O frio toca os seus ossos. Você ouve passos. Uma respiração ofegante se aproxima. Garoto, desliga esse troço e vem dormir! É isso aí, galera. Estamos gravando o nosso Nós Nerdcast número 13 com tema de terror. Aqui comigo, Paula. Boa noite, galera. Boa noite, Eduardo. Aqui Paula Souza, P-Souza 2016. Uma boa noite a todos. Eu não me apresentei, Sargento Rock 967. E hoje nós temos um convidado especial para falar desse tema, o youtuber do canal Mais Que Horror, editor do blog do Xbox, Maxon Lima. Boa noite, agradeço aí o convite para falar sobre esse tema tão familiar, tão acalentador de corações, que une as pessoas. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente, é um tema universal, todo mundo se envolve nesse tema. Uns que odeiam, uns que não querem nem ver, uns que se escondem embaixo do lençol. Mas uma coisa que eu acho muito engraçada no terror é aquele cara que vai pro cinema e tampa o olho. Eu prefiro esse do que o cara que não tá nem aí pro filme e só quer saber de atrapalhar e incomodar. Meio que uma praga de cinemas aqui de São Paulo, eu acho que de qualquer lugar, né? Tá disposto a assistir um filme de terror, seja 2 da tarde de uma quarta-feira, seja meia-noite de uma sexta, vai ter sempre o chato lá incomodando, falando, e eu acho que isso que é o terror da vida real mesmo. Não, chato existe em quase tudo quanto é canto do mundo. Bom, para começar no nosso assunto de terror, eu vou fazer uma pergunta inicial bem facinho de responder. Dos personagens clássicos do terror, embora eu tenha quase uma certeza de qual vai ser a resposta do Maxon, qual é o que você mais curte, Maxon? A gente pode dizer que existe dos clássicos, nós temos 3 mais clássicos de todos, né? A gente tem Frankenstein, nós temos Drácula e temos o mito do lobisomem. Uhum. Na verdade, esse período mais do cinema, né, é uma coisa que o cinema abraçou da literatura do começo do século passado, que são os monstros da Universal. Eu acho que esse é meu período favorito do terror no cinema, para ser bem sincero, porque esse medo do monstro, medo do que é afastado da civilização, era uma coisa meio contrária ao terror moderno, que é o do medo do homem, o medo de si próprio, assim, né? Então, eu gosto dessa ideia do castelo afastado, do cientista maluco e das coisas exóticas do Oriente, que tinha muito isso, né? Do homem do Ocidente que ia desvendar o Oriente, desbravar as terras desconhecidas e se deparava com costumes e civilizações desconhecidas. Esse é o terror que eu gosto muito porque ele mistura muito do fantástico, né? Ele não é um terror mais gráfico, assim, um terror que bestifica pelo visual, é uma coisa mais fantasiosa. Eu acho que isso dá mais margem à imaginação. De qualquer forma, é bem desonesto da sua parte pedir para que eu escolha um, para ser bem sincero, porque... Não, você não precisa escolher um, você pode falar que gosta de todos, mas assim, eu tenho uma impressão que você gosta mais de Frankenstein, até porque você tem uma tatuagem de Frankenstein. O monstro do Frankenstein, eu acho que, por ser o primeiro monstro, no sentido do ser humano brincar de Deus, assim, a história do Frankenstein, né, o primeiro Prometheus, é uma coisa, é um marco não só do terror, mas da literatura de uma forma geral, assim. Então, eu não tenho como desassociar uma coisa da outra. É sempre bom você voltar às raízes e ver de onde saiu tudo. E por mais que exista o mito do lobisomem, o mito do vampiro, essa concepção de criador e criatura nasceu com a história do Frankenstein. E tudo que gira ao redor dessa história muito me interessa. Tipo, a própria Mary Shelley, a condição que ela escreveu essa história, a noite que ela escreveu essa história, onde ela escreveu, tudo isso é um fator muito desbravador do terror, assim, para muitas outras mídias. Então, eu acho que se uma coisa existe e ela é importante e ela continua permeando tantas outras coisas por tanto tempo, eu acho que a importância é infinita, universal, como você mesmo falou, com relação ao terror, né? Então, o personagem do Dr. Frankenstein, ele vai sendo revisitado e recebendo releituras nas mais diversas mídias. Tipo, recentemente
existiu essa série na TV do Penny Dreadful que deu uma outra concepção para o Frankenstein como um doutor cético e ateu que tentou novamente. Então ele passou por estágios da criação, né? Então é interessante ver que num formato extremamente moderno, que é esse de série de TV, e numa linguagem bem antiga do terror romântico e tal, a figura do Frankenstein e do monstro dele se mantém viva. Então, eu gosto muito do vampiro, a ideia do vampiro também é uma coisa que muito me agrada, porque ela consegue se adaptar. A gente vê histórias envolvendo o vampiro das mais diversas formas possíveis e imagináveis, né? O mito do Frankenstein, ele nunca foi tão versátil quanto o mito do vampiro, por exemplo. A história do Dr. Frankenstein é uma coisa mais imutável, assim. Já a ideia do vampiro, a concepção do vampiro, ela pode ser usada desde o espaço sideral até o fundo do oceano, como já foi feito em todas as mídias possíveis. Então tá, eu tenho uma tatuagem do monstro do Frankenstein, eu não posso negar o meu amor por isso, mas é uma coisa que remete ao terror de todas as vertentes possíveis. Eu acho que se a gente não tem mais medo do monstro, é porque esse monstro se transformou no ser humano, né? Esse monstro que vive dentro do homem, que é o medo que se tem hoje em dia, né? Ô, Maxon, você falou bastante do Frankenstein, né? E aí você acabou citando a questão do vampiro. Esse setor, assim, do Drácula, por exemplo, tem uma versão do Drácula que você gostou mais? Olha, tipo, eu gostaria de falar uma coisa mais alternativa, assim, e tal, mas eu não tenho como fugir. Por mais que eu seja muito fã do Bela Lugosi e o Drácula dele seja a versão mais clássica do vampiro de que se tem notícia, né? Aquele vampiro bem educado, bem vestido, culto, porque a ideia do imortal, ela é uma ideia que você pode transmitir através dessa sabedoria, de uma pessoa que absorve diferentes culturas de diferentes pessoas, diferentes ensinamentos no decorrer de uma vida longa, né? E ele passou muito bem isso já desde o primeiro filme que ele fez como Drácula. Ele fez um sem fim de filmes como Drácula. Depois a gente teve outra versão do Drácula com o Christopher Lee, que também é um dos meus vampiros favoritos do cinema. Isso numa época que filmes de terror era feito meio que de baseada, assim. Existia uma produtora britânica chamada Hammer que fazia dezenas e dezenas de filmes de vampiro. Então o Christopher Lee é um outro vampiro que eu gosto muito. Mas eu acho que o meu filme favorito, se for falar filme, é o filme do Drácula de Bram Stoker, do Coppola, do Francis Ford Coppola, porque ele homenageia, ele faz inúmeras homenagens, homenageia o vampiro de inúmeras maneiras, e não só o vampiro, mas como o próprio cinema. Eu acho que é um filme inacreditável, não só como um filme de terror, mas como cinema mesmo, como uma homenagem, um filme fazendo uma homenagem ao cinema. E aí tem o papel do Gary Oldman como um dos vampiros, um dos Dráculas mais marcantes de todos os tempos, né? Que mostra bem os dois lados do vampiro, que é o lado mais monstruoso e o lado mais humano, cortês, que se mistura entre as pessoas e que interage normalmente com outras pessoas. Então, se eu fosse escolher um único filme de vampiro, que isso também é muito cruel, porque o Nosferatu, eu acho que, em termos de importância, ele é o maior de todos, por conta dele meio que representar todo o movimento cinematográfico, né? O Nosferatu do Frederic Murnau é uma coisa... Essa versão também acho que é a mais clássica, né? Fez um sucesso absurdo, né? O Nosferatu do expressionismo alemão, lá de 1932, ele encabeçou um movimento cinematográfico, né? Eu acho que isso fala por si só. E é interessante a história do Nosferatu como um todo, porque é basicamente uma versão do Drácula sem os direitos autorais, digamos assim. A história gira em torno de um diretor que não conseguiu comprar da esposa do Bram Stoker os direitos para poder usar o personagem num filme, e ele criou uma versão própria dele, né? Baseado em mitos da Europa medieval sobre vampiro. Então a gente teve uma outra versão. Então a gente pode dividir uma história de vampiro em duas partes a partir do Nosferatu. Por que não? E o Nosferatu mesmo tem inúmeros remakes no decorrer dos anos, né? Existe um filme de vampiro que muito me admira, que não é tão famoso quanto todos os outros, que é aquele A Sombra do Vampiro, que conta a história do diretor fazendo, como foi o processo
da realização do filme Nosferatu. Né? Então, quem não assistiu esse filme... Tem uma coisa que você falou e me deixou com uma pulga atrás da orelha. Mary Shelley escreveu o Frankenstein desafiada que uma mulher não conseguiria escrever um livro de terror, né? Existem muitas versões dessa mesma história, né? Um desafio não foi só para ela, o desafio foi para as pessoas envolvidas nesse desafio que ela estava inclusa, né? Tem um filme que retrata muito bem apesar de ser um filme meio alegórico, ele retrata a noite que o Frankenstein foi escrito. Eu recomendo enormemente esse filme, ele é de um diretor de terror que não é assim tão conhecido quanto merecido, que ele chama Ken Russell. Esse filme chama Gothic, e ele é na noite na mansão do Lord Byron. Lord Byron ele era um cientista, romancista, filósofo, sodomita, que fazia orgias na mansão dele dos mais diversos tipos, e aí numa noite ele resolveu promover não é bem um concurso, mas um desafio. Quem é que consegue criar a história mais... Exatamente. Numa noite tenebrosa, de tempestade, chuva e de muitas substâncias ilícitas e alucinógenas, quem é capaz de escrever e de causar mais medo? E foi assim, numa noite, não de loucura, mas numa noite de delírio, que surgiu essa concepção revolucionária, que não existia, não havia nada antes disso. Então, é interessante pensar, e esse filme retrata muito bem essa noite bizarra aí. Pô, legal, bacana. Você falou dos filmes mais antigos de vampiro. Bela Lugosi realmente eu não tenho uma referência visual, mas de memória também. Mas os do Christopher Lee, Noiva de Drácula, o Príncipe dos Vampiros, se eu não estou enganado, o Filho do Inferno, umas coisas desse filme assim. Eu vi tudo isso moleque, cara, e tudo isso passava na televisão, naquelas quarta-feira de noite, umas coisas assim, nos horários alternativos. E eu via isso tudo, eu me amarrava, achava muito legal as cenas de combate do Lee, né, com Peter Cushing, né? Exatamente, o Van Helsing foi feito pelo Peter Cushing muitas vezes. Aquelas coisas que ele abria a janela e queimava um pedacinho da mão, puxava outro pedacinho, e aí ele ia pegando o vampiro aos pedaços quase, eu achava muito legal. Isso é dos ritos satânicos, os ritos satânicos de Drácula. A Hammer, ela fez tantos filmes de vampiro do Drácula que ela precisou ramificar a história, e aí colocava o pai, o filho, colocava essa parte anti-religião. Tem muitas histórias que pregam o vampiro, no caso Drácula, né, como Lúcifer caído, aquele que se voltou contra a igreja e etc. Né? Eu não lembro qual é o filme, tem um até que fala que ele é Caim, né? Também, exatamente. Caim e o Abel como o primeiro dos lobisomens. O RPG do vampiro prega bem essa história também. Clássicos e que a galera aí que tá escutando... Eu acho que o primeiro... Tô tentando lembrar o primeiro filme do Christopher Lee como Drácula. É que ele fez tantos, cara. Eu acho que chamava simplesmente Conde Drácula, alguma coisa assim. Do final dos anos 60, começo dos anos 70. Mas foram tantos depois, cara. Eu lembro que tinha um que chamava O Perfil do Diabo, que era uma coisa meio didática, assim, explicando. Sim. Você lembra? O caminho que no caso, o Jonathan Harker, que era o agrimensor, que ia oferecer a proposta para comprar as terras do conde, que vivia isolado e tal. Esse caminho dessa pessoa que tinha uma vida comum e cheia de regalias e que vivia nas altas rodas da época, então ele meio que se isolando e indo para um caminho meio que sem volta, assim, do desconhecido. Então, essa versão do terror, que é uma coisa que se perde muito hoje em dia, né? Que a gente vive uma era de um terror mais visceral, é uma das coisas que eu sinto falta, assim, e que eu acabo sempre revisitando esses filmes antigos, porque essa viagem é muito importante, que acaba se perdendo, né? A gente vê muito terror que entra pela janela da sua casa hoje em dia, quando na verdade o terror antigo é o terror da busca, era a pessoa que partia numa jornada, numa clássica jornada do herói, aí, só que meio que às avessas, né? Porque na real ele estava indo rumo a sua maldição aí, alguma coisa do tipo.
Certo. Ô, Maxon, tô vendo aqui no site da Hammer, o primeiro filme do Christopher Lee como vampiro foi O Vampiro da Noite. Chama O Vampiro da Noite. É de 1958. 58, cara. Olha que maravilhoso 58, que é isso. O cara fez. Ele fez filme como Drácula, acho que por 20 anos mais. Imagine quantos filmes ele deve ter feito. Aí tem uma série, tem uma lista enorme aqui. Esse que você falou do Perfil do Diabo é o terceiro filme. Esse é de 68, 10 anos depois. Entendi. Paulinha faz as buscas rápidas na internet. Bom, e falando em filmes, né? Vamos manter o papo. Hoje, como você falou, mudou muito o filme de terror. Eu até uma vez já comentei isso com você. Eu prefiro o filme de terror que dá um medo, né? É uma preferência minha. Eu prefiro aquele filme de terror que você passa o filme todo esperando o medo, né? Aquela coisa que vai te assustar no filme, que você entra naquela situação de pânico. As coisas vão acontecer, estão para acontecer. E hoje em dia o terror, depois ali agora eu esqueci o nome, lembrei o nome do diretor, do Wes Craven, lembrei do Pesadelo do Elm Street, do né? Não é o Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo ficou aquela coisa assim meio gore demais, eu acho até meio exagerado. Aquela primeira cena que o cara morre, eu acho que é o primeiro cara que morre na Hora do Pesadelo, que ele tá na cama, aí ele vai empurrando o cara pro teto, assim, para o cara no teto, rasga o cara no teto, espirra sangue, pinta o quarto de vermelho. Eu falei, gente, ele cortou um elefante. Isso aí. Essa cena é maravilhosa, cara, porque eles fizeram um estúdio de cabeça para baixo. Eles colocaram o ator bem no canto. Essa cena, se você analisa o ator fica no canto do quadro, assim, e o Fred. Na real, a menina, ela tá sendo. Ela tá flutuando, né? Porque ela é morta no pesadelo, então ela vê o Fred, mas o cara só vê a menina sendo mutilada e tal. Eu acho que você tá misturando duas cenas, Eduardo. Essa cena, ela é bem gore, claro, mas existe a cena da morte do Johnny Depp, que é mais pro final do filme, que ele é engolido por aquele colchão d'água, e aí ele tipo, só as vísceras são cuspidas, assim, e aí assim, o quarto fica coberto de sangue. Eu acho que isso, na real, que é uma liberdade total que o Wes Craven pode ter, afinal de contas ele, na minha ideia, né, pelo menos pra mim, a concepção do Freddy Krueger é a coisa mais assustadora possível e imaginável, porque como que você foge de alguém que te pega nos seus sonhos? É demais essa ideia. Pra mim não tem nada mais assustador do que o Freddy Krueger em concepção, assim. Então, como o Fred ele consegue criar e fazer o que ele bem entender nos sonhos, ele é o mestre dos sonhos, como bem diz o subtítulo de um dos filmes, acho que do quarto filme da série, ele faz essa ponte entre o sonho e a realidade. Então ele consegue fazer com que as coisas passem pro outro lado e às vezes pareça um pouco exagerado. Mas na real, o filme que pode ser considerado o transitório entre esses tipos diferentes de terror é a Noites Mortos-Vivos. Eu acho que isso é uma concessão universal, assim, indiscutível isso, porque o terror ele acompanha o terror na concepção do cinema maldito, assim, à margem dos filmes, ele acompanha muito o que acontece no mundo no momento. Então, se você pega filmes de terror dos anos 50, do final dos anos 40, são filmes radioativos, com criaturas gigantes e com homens nucleares, mas na concepção da bomba atômica. E é um medo diferente. Se você pega o terror dos anos 60, aí sim começa esse terror do medo do homem para si próprio e o nascimento do zumbi moderno. Em 1968 teve a Noite dos Mortos-Vivos, que subverteu completamente a ideia do zumbi de antes. Se você pega o primeiro filme de zumbi, que é do Bela Lugosi, inclusive, que pra mim é o melhor papel da carreira dele, que ele é um ilusionista que consegue manipular pessoas no estilo meio voodoo, que o voodoo conversa muito com a mitologia árabe, naquela ideia do golem, daquela criatura forjada, que também é uma outra criatura clássica do terror, do terror do começo do século passado, que é esse monstro que é criado, concebido, e aí o criador tem controle sobre ele. Na concepção, na base do zumbi, era basicamente a mesma coisa. Um feiticeiro voodoo conseguia controlar pessoas que voltavam da vida por feitiçaria.
por um lado mais negro dessa religião do Haiti, né? Então, o White Zombie, que é um filme bem antigo do Bela Lugosi, ele vendia a ideia de zumbi, mas voltado para a raiz do zumbi, que é a religiosa, a haitiana e do feiticeiro do voodoo. Então. Já o Jorge Romero, em 68, ele criou uma concepção completamente diferente do zumbi, que é uma coisa muito mais humana mesmo. É uma coisa que foge da magia, que parte para caminhos que não importa tanto assim o porquê de ser. Tanto que a gente não sabe por que os zumbis voltam à vida na Noite dos Mortos-Vivos. Existe um programa de TV que está passando lá falando alguma coisa de radiação, de fumaça e tal, mas não é muito claro, isso não é o foco também. Mudou muito a ideia do terror. A partir daí eu acho que esse é o ponto transitório e até hoje a gente está estigmatizado com esse tipo de terror. Maxon, e o que você acha, por exemplo, desse terror misturado com paranormal? Por exemplo, que nesse filme que estava passando agora há pouco tempo no cinema, do Invocação do Mal. Tipo Poltergeist, assim, né? Eu acho que é um dos temas mais ricos para ser explorado no terror é o desconhecido, né? Quando nem mesmo a ciência consegue ter base e consegue afirmar ou desmentir absolutamente nada. E no mundo tão religioso que a gente vive, por mais que a gente não acredite nisso, né, que a gente vive num mundo de razão, eu acho que quanto mais a gente pensa isso, mais na real a gente vive num mundo de superstição. O terror ele consegue encontrar caminhos para lidar com isso de uma forma que nenhum outro gênero consegue, porque ele é livre, ele pode fazer o que ele bem entender. E eu acho que o sobrenatural, o paranormal, ele é extremamente rico nesse sentido. Então, se a gente vê o sucesso de filmes como Invocação do Mal, como você disse, é prova de que as pessoas elas têm um interesse por isso. E um interesse com um pezinho na vontade de tomar um susto, de se desafiar e ver até onde consegue chegar. No começo dos anos 70, quando surgiu O Exorcista, que para mim O Exorcista ainda é o filme de terror quintessencial, assim, a magnum opus assim, de todos os tempos do terror. É um filme que consegue, 40 anos depois, ser tão atual e assustador quanto O Exorcista. Eu acho que nada se compara em muitos sentidos. Ele fez isso na época. Existia pessoas que assistiam o filme e passavam mal e que eram retiradas do cinema desmaiadas e que vomitavam, etc. Então, o que faz uma pessoa querer ver um negócio desse? O que faz alguém querer passar por uma situação dessa? Além de ser um desafio para si mesmo ou então uma tentativa de fuga da realidade, porque o cinema de terror ele consegue fazer isso de uma forma mais eficaz, digamos assim. Por mais que você estude cinema e que você saiba como as coisas funcionam, isso é uma coisa que as pessoas elas cada vez mais sabem isso. O conhecimento está difundido de forma que todo mundo sabe como funciona a produção de um filme, que são atores atuando. Então, você está sempre disposto a tentar entrar num mundo que você já sabe o que existe por trás. E o terror ele tem esse desafio de não quebrar essa barreira que impede com que você mergulhe de cabeça nesse mundo que ele está tentando criar. Então o sobrenatural ele lida com questões muito, ao mesmo tempo que invisíveis, muito presente na vida das pessoas, que é essa questão de lidar com o que existe depois da morte, o que nos rodeia que a gente não consegue ver e tal. Então é uma mistura disso tudo, eu acho. Então eu acho que é uma das temáticas mais ricas assim colocadas em linhas gerais, né? Entendi, mexe bastante com o psicológico. No psicológico, nossa, é muito forte, né? É o que você falou, apesar da pessoa saber que está sendo filmado, que é um negócio fictício, o psicológico atua de uma forma absurda, né? Os filmes que conseguem estimular a imaginação de forma eficaz são os filmes que não são datados, digamos assim. Eles são filmes que hoje eles surtem o mesmo efeito do que na época. Porque sempre existiu aquela coisa do filme que mostra, do filme que a câmera que não desvia a atenção, né? Existe o cinema do Hitchcock, do terror, que é uma coisa completamente diferente disso, que é um terror construído junto com a audiência. É um pavor, é um medo de construção, bem diferente desse medo escancarado, explícito, que a gente vê cada vez mais no cinema, né? Eu acho que quando você dá espaço para a imaginação, quando você não mostra, o que você próprio cria é um terror inigualável, né?
É a mesma coisa que a gente passa quando vai assistir a uma versão de cinema de um livro, por exemplo. Nunca vai te surpreender ou nunca vai dizer respeito àquilo que você criou, porque é uma coisa só sua. Então, e aí eu vou falar uma coisa aqui, porque o Eduardo disse que não gostou muito da Bruxa, e esse filme é um filme que eu dou muitos e muitos méritos, porque ele faz exatamente isso, ele estimula. Como ele é um filme baseado, 100% baseado em contos, cantigas, canções e relatos diários reais da época que ele se passou, que foi um pouquinho depois do final da Idade Média aí, ele se propõe mais a estimular do que a escancarar. Tendo essa filosofia por trás do filme, você acaba tendo uma das visões, na minha opinião, claro, mais reais da presença do mal numa família. E seja essa uma família da religião, do anglicanismo que se passa o filme, numa região da Nova Inglaterra ou numa região do centro de São Paulo, não importa. Você demonstrar o mal que existe no coração das pessoas de uma forma tão concreta como esse filme faz é muito difícil. Não, deixa eu dizer aqui pro pessoal que não foi que eu não gostei. Eu gostei do filme. É que eu tinha assistido o programa do Max antes de ver o filme. E aí criou uma expectativa tão grande de ver o filme, eu realmente esperei mais do final do filme. Eu gostei. Desculpa. Eu gostei, mas dentro da expectativa que foi criada, e isso é como o Max até me respondeu antes, quando a gente estava preparando para começar a gravar, a expectativa acaba às vezes com o sabor de alguma coisa, você sempre está esperando mais. Foi o caso, eu até cheguei a falar já lá no YouTube contigo, também da Bruxa de Blair. Como eu assisti Bruxa de Blair, meses depois de ter muita gente falado do tal do terror psicológico, o terror do psicológico do exército americano, a câmera e não sei o que, porque era filmado assim, assado, porque era pra mexer. Eu assisti ele no sofá da minha casa, num videocassete. Isso faz tempo em videocassete, credo. Eu tenho videocassete ainda, cara. Eu tenho um monte de fita, sabia? Credo. Isso não mofou não, né? Ah não, tu mora em São Paulo, tu mora no Pará. Não, nada. Não, se você assiste, não mofa, pô. Tá bom. Você não conhece o Pará. Você não conhece o Pará onde se respira. Onde eu tenho um amigo que. Eu tenho um ex-sócio aqui no Pará que ele dizia que aqui a população toda é meio anfíbia. Todo mundo aqui respira água. É 70% de umidade no ar é quase que constante aqui. Você respira água. Bom, nós voltando ao terror. E aí quando eu vi Bruxa de Blair, cara, eu esperava ver a bruxa, ver uma encarnação, ver uma aparição. E quando não mostra nada, eu falei, e o filme? Começa quando? Mas essa é a parte interessante. A bruxa que você criou na sua cabeça enquanto você assistia. E muito provavelmente, você não vai me enganar se você falar que não fez isso, mas todo mundo criou uma versão da bruxa quando aquela molecada começou a balançar aquela barraca e todo mundo saiu correndo no meio do escuro. É muito pior do que qualquer bruxa que fosse mostrada. O exemplo, a prova concreta, contundente disso é a Bruxa de Blair 2, que fez questão de mostrar muito mais do que deveria e criou um filme péssimo e no auge do sucesso. Assim. Então, a Bruxa de Blair eu acho que é um caso muito específico, porque foi um filme que se vendeu muito bem. Então, se você acompanhou e se você teve o privilégio, que eu acho que é um baita privilégio, de ter ido ao cinema na época e ter sido motivado pelo marketing, você pegou e você teve a experiência mais sensacional da vida num cinema de terror, assim, porque eles promoveram de uma forma inigualável, porque naquela época a internet não era uma coisa tão acessível assim. Tipo, eu lembro que eu tinha 14 anos na época da Bruxa de Blair, que saiu no cinema. Eu acessava a internet, mas eu não da minha casa. Eu pagava uma lan house para acessar. Então eu lembro quando eu entrei no site do Blair Witch Project para ver sobre isso, porque tava todo mundo falando sobre esse negócio. Então quando saiu um filme de terror muito importante, grande assim, o meu dilema era conseguir meios de ir até o centro da cidade para conseguir assistir o filme, porque muitos desses filmes não passavam lá onde eu morava. Porque lá tinha um cinema só e... Não que era uma cidade pequena, eu morava no ABC, tipo em São Bernardo, uma cidade grande, mas era o grande barato ir até o centro da cidade para assistir esses filmes. Então eu lembro que eu fui até a Lan House, entrei nesse site
site, e aí ele dizia que as pessoas que tinham ido pro meio do mato gravar esse filme, eles tinham desaparecido de fato, assim, tinha uma foto das pessoas, e tinha outros sites com mensagens de procura-se, de desaparecidos. Então o filme foi promovido de uma forma, assim, sem precedentes. Ele não foi o primeiro filme a usar essa linguagem, que é uma linguagem que banalizou de uma forma que quase fez com que não existisse mais o que se fazer com isso, como a gente tem acompanhado já há 20 e tantos anos, esse tipo de filme de terror, não só de filme de terror, né, mas esse formato de cinema do falso documentário, do material encontrado e tal. Mas ele popularizou esse estilo de cinema que estimula muito mais do que mostra. E mais importante que isso, um cinema que qualquer um pode fazer. É claro que naquela época não era assim tão fácil você ter uma gravadora, uma filmadora e tal. Mas dava sempre essa impressão de que qualquer um podia fazer. Então você ia passar o final de semana no mato e você poderia fazer um filme de terror extremamente assustador, como foi feito com esse filme. Então isso estimulou um sem fim, uma nova geração de cineastas de terror, e a gente meio que vê o resultado disso nos últimos anos. Então se você tem uma atividade paranormal da vida, que eu admiro muito, assim, eu acho que é uma... todo filme que vira uma série, os altos e baixos são muitos, né? Mas eu admiro muito o Olin Perry e o que ele fez com o filme. E todos os outros found footage que surgiram daí, como por exemplo a série VHS, ou então os outros mais undergrounds, tipo um Pogaps Tapes da vida. Esses filmes, eles... Oi, oi? Beleza? Depois dessa interrupção abrupta do nosso doente nerd, Alan McDrawey. Olá, galera. Tô aqui, ó, na base do terror. Ele entrou, Invadi aqui a área. Ele entrou doente tão nerd na área. que aterrorizou todo mundo aqui. A gente fez uma pequena pausa aqui. O Maxon tava falando de atividade paranormal, os filmes que são... Tem um nome, eu não consigo gravar o nome dessa categoria dos filmes que são gravados, teoricamente gravados com uma câmera só, né? Tem tanto os mockumentaries quanto os found footage, né? Que são os filmes de material encontrado. Tipo, no caso, o Atividade Paranormal, ele se encaixaria na categoria do found footage. Os mockumentaries são mais uns filmes, literalmente, de falso documentário. Eu acho que o primeiro que fez isso foi o Woody Allen, cara, com um filme chamado Zelig. Que é bem legal, eu recomendo muito, assim. Mas o terror encontrou meios muito assustadores para lidar com esse tipo de coisa. Então tem filmes de tudo quanto é tipo que se encaixam nessa categoria aí. Tem um desses filmes que, infelizmente, tenta dar essa ideia de que foi um material encontrado, que é Apollo 18. Esse filme é triste, né? Podia ter sido tão bom, mas ele descamba um pouco. Eu até agora não sei como eles encontraram a fita, né? Tem sempre muitos problemas com relação a esse tipo de filme. Do tipo, por que essa pessoa continua gravando se a vida dela está em risco? O que faz com que essa pessoa queira gravar ou fique com essa câmera ligada, sendo que está acontecendo o que está acontecendo com ela? Ou então, como que acham isso e como que editam isso e etc. São sempre essas questões que desviam a atenção do que está acontecendo no filme, né? Muitos filmes lidam com isso de formas diferentes. O REC, por exemplo, que é um dos que fez sucesso recentemente, um filme espanhol chamado REC, ele acompanha uma equipe de TV, né, de produção de TV, fazendo um programa, e o fato do cara não desligar a câmera é porque ele usa a visão noturna da câmera para conseguir se guiar no escuro, ou então usa a própria luz da câmera para se guiar no escuro. Então, outros filmes fazem uso disso de forma diferente. Teve um recente aí chamado Chernobyl, que ele ignora o fato de que é uma câmera amadora. É como se fosse uma câmera amadora ali no meio e beleza, como se nada tivesse acontecendo. A garota da Bruxa de Blair, ela alega que ela precisa gravar, porque afinal de contas o intuito era fazer um filme, então agora ela não pode parar nessa altura das coisas. Então tem sempre esses motivos que acabam... O foco, eu acho, o importante é não desviar a atenção do que está sendo mostrado. Então se consegue uma desculpa boa, que não faça você ficar pensando no famoso até parece, então beleza. O REC, se eu não estou enganado, é o espanhol que os zumbis são malditos, né? São demoníacos. O REC 2, né? Na continuação a gente descobre a origem dos zumbis. Pelo primeiro filme parece que é porque o cachorro da menina ficou doente. Lembra disso? A menininha ficou doente também, é uma epidemia.
Agora o REC 2 vende a ideia mesmo mais religiosa da coisa, até uma coisa meio alienígena, porque eles passam um bicho de um corpo pro outro, lá tem até a cena do saindo tipo um verme gigante da boca da pessoa entrando na boca de outra. Né? Então eles misturaram tudo no REC 2, ficou legal. Ô, Maxon, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa, assim, agora acho que é mais uma resposta mais pessoal sua, assim. Por exemplo, esses filmes que tem do Exorcista, né? O último que teve, acho que foi o Exorcismo de Emily Rose, não tenho certeza. E o pessoal comentou que teve alguns acidentes aí no estúdio, na gravação. Você acredita nesse tipo de coisa? Você acha que é invenção? O que você acha sobre isso? Marketing. Todo porque... filme tem muitos acidentes e muitas pessoas morrem, especialmente em grandes produções, assim, né? Sempre pega fogo em alguma coisa. Só que contar essa história quando tá se fazendo um filme de terror, isso ajuda a promover. Eu acredito que as coisas tenham acontecido de fato, mas elas acontecem como acontecem num Debi Lloyd 2 da vida, entendeu? Não tem nada a ver com o lado espiritual vai da coisa. Aí assim. vai da crença particular e pessoal. Eu acho que me cabe muito colocar esse tipo de coisa aqui, mas eu acredito que tenha acontecido. Tem todos esses filmes, né? Muitos dos filmes hoje em dia a gente vê documentários e comentários do diretor, então. O Exorcista tem um documentário gigante sobre ele. Tem muitas histórias muito assustadoras e muitas histórias assustadoras por serem reais de verdade, assim. O William Friedkin, ele é um diretor meio maluco e ele fez umas coisas meio desumanas no set de filmagem, tanto que ele quebrou a bacia da atriz principal lá numa cena Nossa. que basicamente quase acabou com o filme. Assim. Então o Exorcista ele é bom do jeito que é por conta de ter tido um diretor muito ferrenho, assim, um cara que estava disposto a realmente dar o sangue pelo filme e ele exigiu do elenco o mesmo. Então, é interessante ver essas coisas, assim. E aí eu acho que vai de cada um acreditar nisso ou não, mas acidentes em set de filmagem acontecem em todo filme, especialmente em grandes produções, né? Não tem como fugir disso. Novamente a força do psicológico, né? A gente estava falando naquela hora. Acho que influencia bastante também, né? Pois é. Que engraçado você ter dito que o Emily Rose foi o último filme de exorcismo, porque... Eu não sei. Não sei se foi, eu acho que sim. Então, mas é que foi o último a ter um grande estardalhaço, né? Por conta da história da menina ser real e a menina da Alemanha lá, que morreu de verdade e tal. Mas existem tantos filmes de exorcismo, de possessão demoníaca que são feitos e que são, assim, passam meio despercebidos e que são realmente excelentes. Tanto que esse ano tem um filme brasileiro de exorcismo. Ele não foi o primeiro filme brasileiro de exorcismo, mas ele foi um filme... Assim, eu tenho muitos cuidados para falar do terror nacional, porque tem que se pensar tudo que tá ao redor, assim. É muito fácil chegar e falar que o cinema brasileiro é uma bosta e que nada que é feito aqui presta, como muita gente faz. Só que eu me disponho a fazer uma análise um pouco mais profunda. Tanto que esse ano foi lançado um filme de terror de exorcismo brasileiro chamado Diário de um Exorcista, que é um filme que tem muitos méritos, especialmente pelo fato de ter sido escrito, dirigido, editado, protagonizado, produzido por um cara, assim. Então, é uma coisa muito pessoal dele e ele conseguiu fazer esse filme e conseguiu distribuir esse filme em poucas salas e tal, mas ele conseguiu. Então existe, assim, falando do tipo de filme de possessão demoníaca, assim, muitos filmes desse estilo sendo feitos. Percebo lá pelo canal lá que eu gravo, que muitas pessoas pedem as listas de filmes, né? Eu acho que é o caminho mais fácil de você chegar em filmes de um interesse em comum de forma prática, assim. Tipo, os 5 filmes dos últimos 10 anos de possessão demoníaca. Tanto que eles misturam o estilo da Bruxa de Blair com possessão demoníaca. E essa possessão demoníaca era de uma equipe de documentaristas que achavam que a pessoa tinha Alzheimer. E aí descobriram que de fato ela estava possuída por um espírito e tal. Ou então um outro filme bem legal de possessão demoníaca que é da religião protestante. A gente a maioria das vezes vê o lado católico, né? Então é um pastor que ele contrata uma equipe de documentaristas meio que para mostrar que isso não existe e que ele só forja a coisa toda porque é uma coisa psicológica. E se você faz a pessoa acreditar, ela também acredita que o exorcismo é real. Então existem muitos filmes nessa vertente aí, muitos deles não são assim, não receberam a atenção e o foco de um exorcismo de Emily Rose, por exemplo. Vale a pena ir um pouquinho mais fundo para achar. Voltando só naquele assunto que a Paula puxou ainda há pouco, das maldições de gravação, Poltergeist foi um filme muito falado sobre isso, né? Que a menina
teve não sei o que, fulano morreu, o outro não sei o que lá. Mas é bom lembrar que Esqueceram de Mim, o ator também degringolou e não era um filme de terror, né? Tem sempre essas histórias. No caso do Sim. Poltergeist é porque a menina era muito nova, né? O Poltergeist, ele foi um dos... Não diria um dos primeiros, mas ele foi um filme de terror que fez muito sucesso, né? Antigamente, nos anos 70, isso eu acabo descobrindo porque meu tio me conta, minha mãe me conta, e eu acabo lendo bastante sobre, que os filmes de terror, eles eram grandes eventos, assim. Quando saía um filme novo desse que tá todo mundo comentando e que chegava até aqui no cinema, é porque era uma coisa muito grande. E o Poltergeist foi um desses. E aqui, antigamente, os filmes chegavam muito depois de estrear lá fora. Às vezes anos depois. O Poltergeist foi um caso. Então, quando o Poltergeist veio pra cá, eu tenho quase certeza que a menina já tinha falecido. Então, esse filme tinha fama de ser um filme maldito. Então, assim, a pessoa, o adolescente, o moleque que hoje assiste o Poltergeist original, ele vai dar risada, como muitos outros filmes, porque esses filmes eles são filmes da sua época e retratam o terror da sua época. No caso do Poltergeist, ele não vou dizer que é um problema e nem que é uma falha, mas ele faz uso de recursos visuais e de efeitos especiais muito da época, e que essas coisas ficam muito datadas. Né? O Exorcista ele é bom do jeito que é, porque ele basicamente não usa efeitos especiais, ele só usa efeitos práticos. Muitos filmes de terror que fazem uso disso, como por exemplo o Massacre da Serra Elétrica, que é uma vertente completamente diferente, mas também é um filme importante porque ele desencadeou um gênero de filmes. Eles não fazem uso de efeitos especiais. Então eles são filmes que se você assistir hoje, se você pega o Massacre da Serra Elétrica, assiste hoje, um filme de 40 anos atrás, cara, ele é chocante, assim, ele é impressionante. Sim, verdade. Massacre da Serra Elétrica é um dos grandes sucessos do cinema mundial, né? Principalmente se você levar em consideração que ele teve um custo baixíssimo e rendeu uma fortuna, né? A história do Massacre da Serra Elétrica é muito interessante, cara. Eu acho que é uma das mais legais. Tanto que tem um livro, a Dark Side lança muitos, fazendo propaganda aí, foi mal. Mas a Dark Side é uma editora que eu amo de paixão e ela lançou o livro de toda a história do Massacre da Serra Elétrica, do ponto de vista dos diretores envolvidos, da produção, dos atores, da série como um todo, né, dos outros Massacres da Serra Elétrica. Eu acho que vale muito a pena você ver como foi difícil fazer esse filme, cara. Como ele foi feito no sangue e no suor, assim. E não é à toa que ele é o clássico que ele é, e que ele é bom tipo, tão verdadeiro, assim, parece um cinema real, assim. É um cinema diferente. O Massacre da Serra Elétrica foi um dos marcos aí do terror, assim. E é um filme, basicamente, um filme naquela linha do terror gore, né? Do espirra pra todo lado e assusta. Então, isso é uma coisa que é um estigma que se criou, especialmente por causa do nome, da temática, mas ele não é tão gore, cara. A Hora do Pesadelo, o próprio Halloween, todos os Sexta-feira 13, eles são infinitamente mais sangrentos. Infinitamente mais. O Massacre da Serra Elétrica, ele é um dos únicos slashers que faz uso da imaginação da audiência. Claro que ele mostra o Leatherface colocando a menina no gancho lá e tal. Mostra ele dando uma martelada na cabeça do cara, mas ele não é tão explícito quanto ele poderia, porque ele entende a época, e ele não conseguia fazer esse efeito especial que era preciso para chocar uma câmera. Então, Maxon, mudando um pouco de gênero de filme, existem, como você já tinha falado com a gente antes, né, antes da gente começar a gravar, existem vários gêneros hoje, né, gêneros de filme de terror, né, faz aquela divisão igual a rock, né, existe rock progressivo, rock hardcore, rock punk, punk rock, rock trash, trash não sei o que, trash metal speed rock, tech. Cada vez tem mais um gênero diferente que é para facilitar para as pessoas se acharem na hora de escolher um filme para ver. Eu não acho que é por aí. Várias vertentes no terror. A Paula citou muito bem os filmes que são questão dos filmes de espíritos, né? Possessões e até mesmo paranormal, né? A paranormalidade. A gente estava falando agora, né, o Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, Halloween, que são aqueles filmes do assassino em série. Eu não sei bem que não é bem um assassino em série, mas uma força ali violenta. São os slashes, né?
E também tem outros. Essa semana no teu canal, no Mais Que Horror, você estava falando do Águas Rasas, né? Que, pra variar, eu acho que é um dos animais mais usados em filme de ataque animal, né? Sem dúvida, o tubarão é o mais usado, cara. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Existem muitos filmes de ursos também. De crocodilos tem bastante, mas o tubarão é incomparável. Sei lá, muita gente diz, né, que esses filmes não são filmes de terror. Por que são filmes de terror? Mas eu acho que quando o foco. É Não passar bem o medo, foco, né? Não, também, mas aí poderia ser um thriller, mas eu acho que quando faz questão de mostrar o tubarão destroçando a pessoa, faz questão de mostrar uma perna, quando o foco é um pouco nisso, aí dá pra trazer pro lado do terror, sim, que também tem a ver com esse tipo de linguagem do cinema. De escancarar esse tipo de coisa que poderia muito bem passar batido, por exemplo. Então, por que considerar o Tubarão do Steven Spielberg, um filme de terror? Talvez por isso. Talvez se a gente não tivesse cenas tão brutais, tão explícitas de violência, ele seria um suspense, um thriller fantástico, assim. Eu não sei Então eu acho que. Pode falar. eu não sei vocês, mas depois de Tubarão, e eu vi Tubarão. Não vi no cinema, eu era moleque, 78, se eu não estou enganado, o filme. Eu tinha 10 anos, 12 anos e não era classificado para minha idade, mas depois que eu vi na televisão e tudo mais, toda vez que eu chegava numa praia eu escutava a música. Então, e também tem essa. O Tubarão de 75, ele. Esse é um dos problemas, cara. Não diria o problema, né? Mas eu acho que é difícil fugir disso. Os filmes que criam essas concepções, tipo, os Pássaros do Hitchcock, ele foi o primeiro filme desse estilo. Mas o Spielberg, ele foi o mais popular, digamos. E que trouxe um animal que passou a ser o animal mais utilizado. Eles são a base, cara. E nenhum outro se compara, na minha opinião. Esse filme recente aí, esse Águas Rasas, ele é um bom filme. Tem uns poréns aí, eu acho que é sempre complicado quando você quer mostrar demais algumas coisas, quando o efeito especial fica muito claro, por mais dinheiro envolvido que tenha. Mas eles não Estraga o conseguem. filme. Então, eu acho que não precisa mostrar tanto, cara. Esse filme ele tava indo bem até determinado ponto. O que o Tubarão faz é dosar muito bem o que mostra e o que não mostra. Criar um suspense que quando mostra a primeira cena, não sei se vocês estão lembrados, mas quando mostra o tamanho do tubarão pela primeira vez, que é num momento que ele tá jogando a isca, que tá o oceanógrafo, o pescador e o xerife no barquinho lá, que ele solta a frase clássica de vamos precisar de um barco maior. Cara, aquilo é muito apavorante, é muito assustador aquele troço. É a cena que É verdade. ele tá jogando a isca e o tubarão sobe, né? Exatamente, A é cabeça muito. assim. Cara, é coisa de segundos. Tipo, eu acho que essa cena tem 2, 3 segundos. Aquela Então, cena realmente é chocante, aquilo dá medo. então pensa nisso, cara. Pensa como a falta de recurso faz com que você crie meios, estimular essa imaginação e de não mostrar o bastante, de mostrar o suficiente para que crie esse medo. Esse medo é tão real hoje do que quando foi em 75, lá, quando o filme saiu, cara. 75, é surreal pensar que esse filme é o primeiro filme do Spielberg, cara. O primeiro filme de um diretor jovem, molecote ali, fazendo uma porra de um filme desse. É inacreditável, quase. Justamente por causa disso. Hoje em dia, você tem uma infinidade de recursos para ou simular a precariedade de antes, ou fazer alguma coisa que meses depois já vai estar ultrapassado, obsoleto em termos de efeitos especiais. É muito difícil lidar com isso. Infelizmente, o terror ele é o filme que mais sofre com esse tipo de coisa. Mesmo os épicos, tipo O Senhor dos Anéis, ou até mesmo os filmes de super-herói, você faz concessão com relação ao efeito especial. Tipo, você assiste o Homem-Aranha 1 do Sam Raimi, você vê alguns problemas de efeitos especiais, mas você pensa, né? Ah, beleza, é um filme de super-herói, não tem problema. Agora, se você acha artificial o tubarão que tá comendo a pessoa ali no filme, acabou o filme, cara. Acabou completamente o filme. Não tem nem conversa. É, Então, a história do monstro do pântano, né? O cara sai do pântano, se você olhar aquilo e achar que é um cara numa roupa de borracha, não é mais um monstro. exatamente. Se você vê o zíper da roupa, acabou. Acabou. É verdade. Isso é muito interessante no terror. O terror ele tem a linha bem tênue. Você tem que acreditar
no medo que você tá sentindo. É o tempo todo nessa corda bamba, cara. É muito difícil você prender a pessoa, você fazer a pessoa entrar nesse mundo que você está criando. Por isso que se a pessoa se dispõe, um conto de terror ele funciona muito mais do que qualquer outro lugar, cara. Tipo, dizem que o terror do videogame, né, que é um terror que você assume o papel daquele personagem, é o terror mais palpável, assim. Mas eu acho que se você criar uma condição sua, né, porque você que sabe como você se porta em diferentes situações. Você pega uma história de terror, um texto de terror e você lê dentro dessa situação que você mesmo criou de terror pra você, aquilo lá vai ser um negócio que vai marcar a sua vida, pelo menos na minha concepção. Mas tem gente que sofre horrores jogando jogos de terror e eu consigo entender perfeitamente por quê, porque passa a ser uma coisa mais imersão. física, assim, né? Você sente um negócio num nível muscular, diria, assim, atômico, um negócio assim. Antes da gente continuar para outros gêneros, eu queria só fazer uma citação de 2 filmes que realmente me deram assim. Um me deu muito medo. Medo mesmo. Foi uma coisa que assim, eu me assustei vendo o filme. Embora não seja assim. Eu vejo muito filme, então pra mim assim, eu vejo filme hoje, pô, aquilo me assusta, me dá um certo medo, mas 5 minutos depois eu viro pro lado e durmo. Acabou. Mas aquele filme me deixou conseguiu me levar para a imersão que o Alan falou, né? Você ficar dentro do filme, que é o Não Tenha Medo do Escuro, que eu não me lembro agora se eram... Não é Winona Ryder, não, né? Putz, eu não lembro quem é a atriz, mas realmente você ficou. Esse filme foi um desses pra você? Cara, é porque justamente pelo que você tá falando, ele não mostra. Ele passa o filme todo, você naquela Suspense. no suspense entre a menina ter aparição, né, as seres que ela tava falando ou não. É que esse filme, eu acho que ele. Tipo, eu não vou dizer que eu não gosto desse filme. Eu acho que o Guilherme Del Toro, ele não é um cara que. Ele é um excelente diretor, eu admiro ele muito como diretor. Eu acho que na produção ele peca porque ele não se decide. Esse é um filme que não se decide, eu acho. Você assistiu? Você chegou a ver um que chama Mamá também? Qual? Chama Mamá. Mamá ou Mama? Ele mama, né? Aí no espanhol. Mas Tá. ele é mais um filme de contos de fada, meio dark, do que um filme de terror mesmo. Porque ele abusa muito da criatura, como esse filme faz. Ele escancara muito a criatura. Mas é engraçado saber que é esse tipo de terror que te pega, cara. Bom saber, bom saber. Você vai ver as próximas recomendações. Eu assim, uma história que eu costumo contar sempre, mas aí eu não considero tão terror assim, eu já considero, eu acho mais a parte do suspense, é que Psicose, eu vi a cena da escada em programas que era um programa da minha época de moleque que eu gostava muito de ver, que era Isto é Hollywood, que às vezes eles eram focados em cenas, em melhores cenas de ações, às vezes eram melhores filmes de guerra, mas às vezes eram focados só em cima de alguma coisa, e no terror, no suspense, ele passava a cena da escada do Psicose. Ela ia a escada, o cara subindo a escada, abria a porta, tu via a sombra, passava a faca. Gente, se alguém não viu ainda essa cena, me desculpa, vocês não vivem nesse planeta. É verdade. Né? Então, passava a faca, o cara caía. E minha mãe me contava muito essa cena quando ela tinha visto o filme. Ela falava, o cinema todo ficava no pânico da cena, né? O cara subindo e todo mundo, olha lá em cima. Tinha gente que fala, né? Tem gente que não segura, né? E aí eu falava, pô, não pode ser, né? Como é que você consegue entrar num pique desse? E quando eu vi Psicose, a primeira vez que eu vi o filme todo, eu entrei na pilha da cena. Assim, eu acho que às vezes é o não mostrar. E o outro filme que, assim, me deu... Eu gostei muito, mas o final, eu achei que ele podia ser um pouco diferente, foi Boneco do Mal. The Boys. Você não gostou da reviravolta? Eu achei legal. Eu só não achei legal como acaba. Final... acabou pra dar um gancho, né? Fim que não tem fim, que não sabe como termina. Exato. E aí ali eu achei que não ficou legal. Ele podia ter... Se ele desaparece, vamos dizer assim, eu achava melhor. Uhum. Dava um medo maior na coisa. Mas eu achei muito bacana
não vou contar o spoiler da cena, não vou spoiler a cena, né? Até porque o pessoal tá aqui, daqui a pouco vai lá ver teu canal, vai ver Mask Horror, vai ver um monte de filme, vai lá ver os filmes, vai ver Boneco do Mal. Mas vale a pena, eu achei aquele finalzinho ali é legal. O final do Boneco do Mal, toda a ideia da reviravolta, ele é meio que um mal pós-Sexto Sentido. O Sexto Sentido ele foi muito importante na época que saiu, que foi lá no meio dos anos 90. Todo mundo comentava do Sexto Sentido quando saiu esse filme, todo mundo ficava apavorado com esse filme, etc. Mas... E também é um outro caso do primeiro filme de um diretor, de um jovem diretor estreante, o M. Night Shyamalan, que era uma das grandes promessas do cinema, um jovem indiano que foi tentar a vida em Hollywood, e aí fez esse filme, foi um estardalhaço, que também foi, não diria a ruína dele, mas ele ficou estigmatizado como um diretor de filme de terror, sendo que ele nunca mais fez nenhum filme de terror. Na real, ele fez agora A Visita, que é um filme muito fraco, mas é o outro filme de terror de Shyamalan, tipo... Ele não tem outro filme de terror. A Vila não é um filme de terror. O Corpo Fechado não é um filme de terror, etc. Mas o Sexto Sentido, ele criou essa necessidade de se ter uma reviravolta, um plot twist brutal ali no final do terceiro ato do filme, que vai chocar completamente a audiência e era completamente inesperado. Até mesmo John Carpenter, que é um dos maiores diretores de todos os tempos, na minha opinião, um dos meus preferidos. O último filme que ele fez de terror, o The Ward, que é um filme sobre uma clínica psiquiátrica só pra garotas, ele tem esta caceta dessa reviravolta também, porque meio que parece que precisa ter. Isso muito me incomoda, para ser bem sincero, assim. Eu garanto que muita gente depois adquiriu o DVD só pra voltar, né, só pra rever e imaginá-lo já desde antes como espírito, né? Exatamente, é Que tipo é mais legal, assim. Você assiste o Clube da Luta sempre pensando no Tyler como amigo imaginário. Não, imagina. Você revê o Clube da Luta sabendo da reviravolta, é um novo filme. Também. O Sexto Sentido faz isso muito bem. Eu sou um grande fã do Sexto Sentido. Eu acho um filme inacreditavelmente bom, assim. Eu também não consigo enjoar, cara. É muito bom mesmo. Sexto Sentido estragou um filme pra mim. Qual? Os outros. Então, eu acho que são filmes muito diferentes, né? Os outros eu acho um filme maravilhoso. Eu acho um dos filmes de terror mais bonitos que tem, assim. Ele tem uma fotografia de sombras maravilhosa. Não, o filme é bom, mas como eu ainda tava muito na... Eu não sei se eu vi um no DVD e logo depois fui ver o outro no cinema. Os outros eu vi no cinema, eu tenho certeza. Eles são próximos. O Sexto Sentido, ele é de 96. Os outros, ele acho que 3 ou 4 anos depois. Então, Os outros é aquele de época? Exatamente, a Nicole Kidman. criadora? que eles estão na casa. Sim, é. Eu vi esses dias. Muito bom. Muito bom, né? Só que eu tinha visto o Sexto Sentido, ou de novo, né? Eu tinha visto na televisão, alguma coisa assim, pouco tempo, e fui ver os outros no cinema. No meio do filme eu olhei aquilo e falei, putz, saquei qual é do filme. Então não tem como. Aí metade do filme tu fica esperando a revelação, né? Eu falei bobagem. O Sexto Sentido ele é de 99 e os outros é de 2001. Só pra marcar, assim. Vocês querem ver como eu saquei esse filme? Não precisa falar, porque senão tu vai dar um spoiler pra quem não viu. É verdade. Mas a pessoa que tá assistindo, tá ouvindo o podcast de terror, não assistiu o Sexto Sentido, não assistiu os outros, merece tomar esse spoiler. Mano. Então solta o spoiler, Alan. Se o convidado falou, é lei. Quando assim, não foi exatamente isso, mas o que me ajudou a me alertar sobre o moleque, o menino. Quando disse que ele acho que foi ele que disse que ele era indiano, né? Aí eu fiquei assim, peraí. Um moleque dessa cor, com esse tipo de olhos, tudo, indiano. Na real, os dois meninos lá, eles têm problema na pele, né? Eles não podem ficar na luz. Eles têm a pele eu fiquei assim. Eles têm uma doença. Sim. Eu meio que viajei assim, pô, esse moleque é tão branco, parece mais um fantasma. Opa, fantasma? Tá bom. O filme de verdade, o filme entrega o lance todo quando o marido volta da guerra. E ele não responde à esposa, ele não fala com ela em nenhum momento. Ela tenta agradar ele de todas as formas e ele não se importa com ela, porque o filme, até esse ponto,
ela esperando o marido voltar da guerra que ele tinha ido. E quando ele volta, ele nem se importa com ninguém, nem com as crianças, nem com ela. Então aí mas aí o cara tá meio em choque, assim, com tudo que deve ter acontecido com ele, etc. Né? Ele deixa um que assim, pô, o cara voltou, então aquela coisa do alguém morreu não é verdade, né? Pois é, exatamente. Eles estão ali ainda, mas por outro lado ele faz faz a ponta te trazendo pro cara que vem como se tivesse morto, né? Porque... E se você vê o começo do filme, é uma cena da Nicole Kidman gritando Sim. assim muito, né, na cama e tal. Uhum. E aí se você faz um retrospecto do filme, ela meio que ela matou os próprios filhos, né? Matou em seguida. É o lance do Sexto Sentido, né? Que a primeira cena ele toma o tiro e você crê que ele escapou do tiro. Afinal de contas é só um tiro no abdômen, pô. Aliás, cara, essa cena é muito macabra. Não sei se vocês lembram, mas essa cena dele, tipo, porque, cara, é uma construção tão bem feita de terror em 10 minutos, porque é basicamente ele recebendo aquele prêmio de ser um baita psicólogo, um baita terapeuta e tal. Ele voltando pra casa com a esposa, comemorando e tal. E aí esse cara, essa figura bizarra desse maluco, desse paciente invadindo aquela casa, é muito bem feito. Isso, em 10 minutos, o Sexto Sentido faz o que um gênero inteiro de cinema se esforça pra fazer, que é aquele lance da invasão domiciliar, que é um outro gênero muito famoso de filme de terror, que é quando invadem o seu porto seguro, assim. Uma pessoa que... É um dos pavores mais fortes assim, do homem moderno já, e do homem como sociedade dos últimos 50, 60 anos, que é da invasão daquele lugar que você considera seguro, é um lugar de descanso, onde está sua família, onde tudo que te importa e que você ama existe e que alguma coisa está tentando invadir aquele espaço. E o Sexto Sentido faz isso em 10 minutos, de uma forma brilhante. Né? O Max... Oi, pode falar, Eduardo. E o cara tinha a mesma condição, do menino. Maldição que o menino, né? Cara, a cena que ele tá ouvindo as fitas, que ele aumenta o volume e ele vê que tem gente na sala, é muito assustador. Depois tem um outro filme de terror que tem essa... É muito impressionante como o áudio ele é muito importante pro terror, cara. Ele cria uma paisagem sonora que é imprescindível. Se você joga, se você assiste, se você lê, qualquer coisa, cara. Sem a parte sonora, sem a ambientação, você perde muito. Eu digo isso muito, basicamente, mais pros jogos de terror. Se você joga alguma coisa, por mais assustador que seja, sem o áudio, ou com volume baixo, perde tudo, cara. Perde completamente. Então essa cena, depois teve um outro filme, que eu considero o único filme de extraterrestres realmente assustador, que é aquele Contatos de Quarto Grau. Se vocês não assistiram esse filme, eu recomendo muito. Ele é muito assustador, cara. Pelo menos pra mim foi bastante assustador. Tem uma cena que a personagem da Mila Jovovich, ela também é uma terapeuta e ela também atende pacientes numa clínica numa cidadezinha do Alasca. E terapeuta tem muito disso, né? Tem muitas pessoas que escrevem livros, pensadores, fazem gravações de pensamentos deles próprios. E ela pega no sono fazendo uma dessas gravações, e depois ela ouve essa fita. Cara, é muito macabro isso. E mostra como o áudio é muito forte, porque o áudio, mais do que qualquer outra coisa, estimula o terror de uma forma como não existe imagem que consiga fazer. Ô, Max, eu queria te fazer uma outra pergunta. O que você pode falar um pouquinho sobre o terror do Stephen King? Por que eu estou perguntando isso? Ele tem obras muito boas, né, como O Iluminado, por exemplo, ou fora de terror mesmo, como A Espera de um Milagre, né, com Tom Hanks. Mas ele tem obras que parece que ele tem o dom de estragar no final, né? Por exemplo, o It. O que aquela aranha que aparece no final tem a ver com o filme, né? Eu fiquei muito pé da vida quando eu assisti o filme. Então, assim, alguns filmes dele, ele tem o dom de estragar o final. Então... O Stephen King é um cara que sofre muito com as adaptações, né? Ele depende muito do diretor ter o entendimento da obra, ou ele ter uma relação boa com o diretor, ou do diretor não querer sobrepujar o que ele escreveu. Então, por exemplo, o Iluminado, eu prefiro pensar que não é um livro do Stephen King, mas um filme do Stanley Kubrick, porque é muito diferente do livro.
O It é muito diferente do livro também. O It, ele lida com medos que a criança cria de situações rotineiras. E como esse medo interfere na vida de adulto. Essa aranha ridícula do filme, ela é meio que todos os medos daquele grupo de amigos de infância colocado na forma de alguma coisa que, entendeu? Sobrenatural e tal, que seria essa caceta dessa aranha aí, então. E outra coisa, uma coisa que o Stephen King sofre também é que, como ele escreve de forma desumana, eu acho que não existe ninguém que escreva tanto quanto esse cara. Muitos dos filmes dele não são filmes, são séries, e inclusive o It. O It, ele é uma minissérie, e que veio pro Brasil como se fosse um filme. Então, por exemplo, você pega Fenda no Tempo, A Dança da Morte, Rose Red, o It, todos esses filmes que chegaram aqui em uma fita, eles não eram filmes. Então eles têm que ter um pensamento diferente. Tempestade do Século são minisséries, né? Então eles têm um formato diferente, um pensamento diferente. Não é uma coisa de uma experiência de 1h30 de cinema. Que a gente recebeu aqui no Brasil de forma errada, diria. Né? Não se vê uma minissérie como se fosse um filme. Então é bizarro pensar por esse lado. Mas o Stephen King, pra mim, ele é o terceiro na lista dos escritores de terror mais importantes de todos os tempos. E eu fico muito feliz de que ele tenha o reconhecimento em vida. Que ele vivo, ele seja um cara enaltecido ao extremo. Ele pode não ser o cara mais amado pela crítica literária, mas foda-se também. Ele vende muito e ele é reconhecido em todos os lugares do mundo. Isso pra mim é maravilhoso. E se você pensa que o primeiro livro do cara é Carrie a Estranha, que isso, né, cara? Carrie a Estranha talvez seja uma das melhores adaptações, assim, dos livros dele. Eu não li, eu não cheguei perto de ler todos os livros dele, mas eu já li pelo menos os mais importantes. Então, os filmes realmente bons, que não são obras do diretor. O diretor que mais respeita o Stephen King é o Frank Darabont, que é o diretor do Espero de Milagre, do Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade também é um filme baseado no livro de Stephen King. Especialmente, eu acho que a melhor adaptação do Stephen King, você não me perguntou isso, né? Mas pelo menos eu vou dizer, as minhas duas preferidas, que são as mais fiéis e as mais, pelo menos pra mim, surtem mais efeito, é o Cujo e o Nevoeiro. Entendi. Esses dois filmes pra mim são... Não sei se você teve a oportunidade de assistir, Paula, o Nevoeiro. Não tive não. Olha, eu recomendo muito, muito. É um filme que você subestima a princípio, porque é uma névoa que cobre uma cidade e dessa névoa saem tentáculos monstruosos que matam as pessoas. E aí um grupo de pessoas acaba refugiado dentro de um supermercado. E o filme gira em torno do terror que é essas pessoas presas aí nesse lugar, essas pessoas enclausuradas, que é muito mais aterrorizante do que qualquer monstro que tenha nessa neblina, entendeu? E eu vou dizer... O Stephen King faz isso muito bem. E eu vou dizer que é um dos finais de filmes mais chocantes que eu já vi. Tá vendo? Isso é uma coisa muito, muito importante de falar desse filme, que eu assisti esse filme no cinema, eu nunca vou esquecer a reação negativa das pessoas quando esse filme acabou, porque as pessoas querem, acho que numa concepção geral, assim, num subconsciente coletivo, que tudo acabe bem e que quando elas saem do cinema, elas saem do cinema felizes e tipo, vão até o McDonald's comer um lanchinho. Quando a coisa não é bem por aí, quando causa esse descontentamento, esse desconforto e pega numa ferida a reação não é boa, a recepção é péssima, que foi bem o caso desse filme. Então eu até recomendo que, quanto menos, eu meio que já dei a sinopse, né, mas se você souber do final desse filme, estraga muita coisa. Então, pra mim, é uma das melhores adaptações do Stephen King. Assistam, que vale muito lembrar. Livro Dead Island. O final é isso aí que você falou, cara. É isso aí. Muita gente odeia o final desse livro. Claro que é um jogo, né? Sobre os zumbis e tal. Mas, assim, eu li o livro e, cara, me decepcionei. Mas também depois eu parei pra pensar, pô, é uma coisa diferente. Mas eu não vou falar mais nada, senão daqui a pouco conto o final e fica sem graça, né? Isso aí. Tem que ter esse cuidado. Bom, mudando de área agora, vamos falar sobre quadrinhos. Maxon, quadrinhos de terror é uma coisa assim que tem já há muitos anos, desde a década de 60, a Marvel mesmo, né? Tinha uma série de terror. Eduardo, posso te cortar só um minuto? Pode? Cara,
se a gente for falar de videogame de quadrinho, a gente vai parar 3 da manhã. Sério mesmo. Você não quer, tipo, dividir isso em partes, assim? Porque já tem, tipo, quase 2 horas de programa, de podcast. Só tô pensando, assim, em formato e a gente não deixar nada de fora, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, você quer voltar outro dia com a gente para fazer a outra É, parte? então, a gente faz videogame, faz quadrinho, faz outras coisas, porque, pô, foi tão legal, acho que ficou uma coisa bem completa, assim, falar sobre cinema do jeito que a gente falou, expondo várias vertentes. É claro que a gente podia ter ficado mais 1 hora falando do Hitchcock, que eu acho que era importante, mas não tem problema. Não, se a gente for Boa. realmente falar de tudo e mais, a gente vai. Nós temos 1h12, na verdade, agora, gravados. Mas vamos fazer o seguinte. Já que o nosso convidado se propõe a voltar outro dia para ficar mais 1 hora falando com a gente, quem sou eu para dizer que não? Cara, é que eu não vou conseguir falar Verdade. pouco de videogame, a gente nem começou, agora É verdade, cara. É muita ideia. Muito tipo, jogo. o Allen acabou de citar o Dead Island, então, tipo, é um gancho infinito. Começar, tipo, é um programa inteiro só pra falar de Verdade, jogo de cara. zumbi. Jogo de zumbi é, tipo, Porra, só um programa. Né? gente ir, pô, caraca. É. Vai dar pano pra manga mesmo. Então, a pedidos, vamos marcar a continuação do programa para uma outra oportunidade. Provavelmente a gente agora só venha fazer isso lá no 15, daqui a 2 programas, na verdade. Sem problema. Né? Porque nós vamos ter o 14, que é o nosso pós-BGS, que a gente vai conversar sobre o que rolou na BGS. Pode ser que no 15 a gente então nos reunimos e aí vamos falar de HQs e games de terror com o Maxson Lima. Maravilha, prazer. E aí, Show. então eu vou encerrar por aqui esse Nós Nerdcast número 13, Terror, parte 1. Agora ele tem uma parte 1, e a gente volta a se ver. E a gente volta a se ver depois, porque nós não vamos ter notícias, tá? A gente está gravando adiantado esse Nós Nerdcast. Então vamos ficar sem as notícias. Vamos gravar ela no Nós Nerdcast 12, que é o que vai falar da pré-BGS. Estiveram aqui comigo o Allen McDrawey, que chegou no meio do programa. Infelizmente, né? Valeu, galera. Doente Nerd. Despedindo-se. Todos, por favor, comentem, compartilhem, inscrevam-se. Grande abraço. Até. Paula Souza. Pessoa se despedindo também, pessoal. Pessoa 2016, uma boa noite a todos. Aqui foi Sargento Rock 967. Lembrem-se que vocês agora têm a oportunidade de deixar perguntas próximo nas Nerdcast Terror, parte 2, que vai ser com o Maxson Lima. Opa! Pode se despedir, Maxson, da galera, dar seu recado final. Bom, quero agradecer o convite, um prazer estar aqui falando sobre algo que eu gosto tanto, poder divulgar um pouquinho mais o conteúdo lá do canal Mask Horror. Convido todo mundo a dar uma visitinha lá, talvez alguma coisa, algum programa ali dentro desses quase 50 programas chame sua atenção de alguma maneira. Eu fico muito feliz de debater e conhecer gente ali pelo próprio YouTube que tem interesse sobre essa temática e sempre comentários interessantes de pessoas diferentes, assim, eu gosto muito disso, ainda mais nesse mundo do YouTube que é cheio de bobagem e de comentários meio que pejorativos. Eu tenho dado sorte com as pessoas que têm aparecido por lá. Então eu queria agradecer ao Eduardo pelo convite, é um prazer estar aqui, e vai ser mais legal ainda voltar para falar de videogame, que eu acho que é quando o terror pega para capar mesmo, de verdade. Então, Boa. vai ser legal. Então é isso aí, galera. Nos vemos no próximo Nós Nerdcast, pós-BGS, e depois com a volta do Maxson no Nós Nerdcast número 15, Terror, parte 2. É do Sargento Rock 967 se despedindo. Até mais.